Oi, gente, sejam bem-vindos ao Lúpus em Foco, um podcast que visa educar e conscientizar sobre o lúpus, que é uma doença autoimune complexa. Hoje nós trouxemos aqui convidados ilustres para nos ajudar a entender um pouco sobre ela. Vamos começar conhecendo a Ingrid e a Hilary, que foram diagnosticadas com lúpus. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitarem o convite. Obrigada por nos receber. Estamos felizes de estarmos aqui nesse dia. Sim, é uma ótima oportunidade de compartilhar nossas histórias. E também temos a doutora Érica, que é clínica geral. Obrigada pelo convite. Ela vai falar um pouco mais sobre o lúpus. E também temos o doutor Sábio, que ele é especialista, reumatologista. Ingrid e Hilary, gostaríamos de saber como vocês descobriram que estavam com lúpus. Vocês poderiam compartilhar a experiência de vocês? Claro, minha jornada começou com vários sintomas misteriosos, como fadiga, dores nas articulações. Então eu procurei um posto de saúde perto de casa e a médica que me atendeu, ela começou a investigar um pouco sobre esses meus sintomas. Relatei também, além do cansaço excessivo, eu tive muita sensibilidade ao sol. Então ela começou a investigar. Me passou alguns exames laboratoriais, hemograma, eu descobri que eu estava com anemia também. E na radiografia que ela solicitou, foi visto que eu estava com inflamação nas articulações. Então ela me encaminhou para o reumatologista, que foi investigando um pouco mais a fundo, e aí eu descobri que eu era portadora do lúpus. Sim. E você, Hilary? Para mim foi um processo semelhante. Levei um tempo para entender que os sintomas não são normais, como a aparição de manchas vermelhas na pele. E é de suma importância, vocês buscarem ajuda logo no início, procurar ajuda médica, procurar para fazer o tratamento correto. É verdade. E é importante também ressaltar que esse diagnóstico, ele é demorado. Sim. Então, os sintomas, eles são inespecíficos, eles são variados. Nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Sim, então, sim. tem que procurar ajuda mesmo quanto antes, como você falou. E, gente, como é que o lúpus afetou a vida de vocês? O lúpus, ele pode ser debilitante, com o apoio de família, de amigos e os profissionais de saúde que nos acompanham. Eu vou aprendendo a gerenciar os sintomas. Por exemplo, em casa, às vezes, quando eu acordo de manhã, eu mal consigo levantar da cama, porque as dores são muito fortes, o cansaço é muito forte. Qualquer exercício que eu vou fazendo ali naquele dia, qualquer coisa, atividade mesmo do meu dia a dia, às vezes eu não consigo fazer normalmente porque eu sinto muita dor, Sim. Então, eu também evito a exposição externa ao sol, adotei também uma dieta mais saudável, porque isso tudo vai ajudando a controlar a inflamação, doutor? É extremamente essencial, E você, Hilary? É uma jornada difícil, mas com a conscientização e a aceitação da doença fica bem mais fácil, com a ajuda dos familiares, como a Ingrid já falou, a ajuda de todos, o apoio é necessário. Sim. Pois é, gente, então a família, todo o apoio é extremamente essencial, durante esse processo. Do tratamento e superação mesmo da doença ajuda a superar. E agora vamos conversar um pouco com os médicos aqui presentes sobre o lúpus. Então, doutores, gostaria de saber o que a pessoa deve fazer quando ela suspeita que está com lúpus. Quais são os primeiros passos? Então, meninas, o diagnóstico do lúpus ele pode ser desafiador, pois eles limitam outras condições. Então, consultar um médico é o primeiro passo a se seguir, seguido de exames específicos. Bom, como médico reumatologista, eu trato e avalio pacientes com lúpus e o tratamento ele visa melhorar a qualidade de vida desses pacientes, O dia a dia, a diminuição de dores, até mesmo a acessibilidade desses pacientes no dia a dia, no trabalho e tudo mais, porque a gente sabe que o lúpus ele dificulta muito a vida dessas pessoas. Melhorar a qualidade de vida. O exemplo da Exatamente. Ingrid, que ela Como ela falou. falou. Exatamente. Exatamente. E, gente, para o pessoal de casa entender melhor, o que é o lúpus em si, Quais são suas manifestações clínicas, os seus sintomas? Então, meninas, o lúpus é uma doença crônica autoimune que, por alguma razão desconhecida, ele produz anticorpos contra elas, Certo. chamado autoanticorpos, não é mesmo, doutor? Exatamente. E seus sintomas, ele causa várias anormalidades, Sim. Então, seus sintomas é dores nas articulações, inchaços, e por alguma característica, tem aquela característica que é a mancha de borboleta. Aqui assim, já ouvi falar. Isso. Sim. E
Possui cura, doutora? Não possui cura, mas o tratamento, ele pode ter o uso de medicamentos anti-inflamatórios e pode também ter a proteção contra o sol e o hábito saudável, que os portadores de lúpus têm que adquirir esse hábito saudável. Complementando a fala dela até, uma das formas da gente identificar o lúpus, né, poderia ser com um hemograma ou com um exame de anticorpos. Mais especificamente, quando a gente fala de anticorpos relacionados à doença da lúpus, a gente especifica anticorpos chamado anticorpos anti-DNA de fita dupla, né? Que são os principais característicos específicos da lúpus. Né? Então, basicamente, um paciente que teve a capacidade de gerar tais tipos de anticorpos pode estar perfeitamente, especificamente ligado a lúpus. Ele pode estar com lúpus, né? Exatamente. E, doutor Sávio, para a gente entender um pouco mais, o que acontece dentro do nosso organismo? Bom, a lúpus, na verdade, ela gera uma reação exagerada, uma reação em cadeia no sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico, ele é o nosso sistema de defesa do nosso corpo, e quando a lúpus compromete nessa reação exagerada desse sistema, acaba nos tornando mais propícios a doenças do dia a dia, gripe e tudo mais, porque acaba baixando esse sistema. Sim. Né? E no caso da lúpus, ele acaba agravando, a doença acaba agravando os linfócitos. E quando eu falo de linfócito relacionado a essa doença, eu me refiro mais a linfócito tipo B e T, que tais linfócitos têm o objetivo de atacar bactérias, vírus, doenças relacionadas a fungos, né? E no caso da lúpus, ele acaba alterando o objetivo desses linfócitos. E esse linfócito acaba atacando proteínas, células, hemácias, né? Componentes do nosso próprio corpo. Então isso acaba gerando dores nas articulações, inchaço. Os sintomas, né, que as meninas relataram. Exatamente. Então, basicamente células que eram para atacar vírus, bactérias, coisas que nos fazem mal, atacando coisas que fazem bem. Exatamente, atacando componentes essenciais do nosso corpo para o pleno funcionamento. Certo. Então é como se realmente houvesse um veleno, né? Não está funcionando da forma que deveria exatamente. funcionar. Exatamente. Muito importante, né? A gente saber isso. E as pessoas de casa também. Estão informados. Sim. Então, gente, recapitulando, né, o que já foi dito, os testes, os exames que podem ser realizados vão ser o hemograma, né, que a gente falou, que foi para verificar a anemia, que ela viu que estava com anemia, o teste de anticorpos, uma ultrassonografia, né, para ver como é que estão os órgãos internos, e uma radiografia para avaliar as inflamações das articulações. E para encerrar, nós podemos compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo algumas dicas, né, para quem está enfrentando essa doença. Vocês poderiam compartilhar com a gente? Então, o lúpus, ele afeta principalmente mulheres em idade fértil e pode afetar em qualquer idade. Também vai afetar homens. Não tem essa restrição na sexo, idade, mas geralmente a maioria são mulheres. Geralmente a maioria são mulheres de qualquer idade. Sim. Até porque o lúpus, na verdade, ela é um caso de saúde pública e afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, dito isso, percebe-se, fica evidente a importância do combate a essa doença, né? Sim. Eu tenho 31 anos e eu descobri há 6 anos, né, que eu sou portadora de lúpus. E uma dica que eu tenho para dar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento é que educar-se é fundamental. Compreender o lúpus é o primeiro passo para gerenciar esses sintomas, né? Tudo aquilo que a gente vem sentindo que a gente não compreende. Então, quando a gente passa a se exercitar melhor, a gente procura uma dieta melhor, a gente procura controlar esses sintomas, melhora a nossa qualidade de vida. Com certeza. Porque não é só porque você tem lúpus que você não vai ter uma qualidade de vida boa. Não é só medicamento que vai tratar a doença. doença. Tem como sobreviver, viver com essas dicas que você acabou de dar, do tratamento correto, tem como viver. Sim. Então, para finalizar, eu queria agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite, eu e da Laura, para estarem aqui. Isso, com certeza, foi muito construtivo para as pessoas que estão em casa, né, para quem tem curiosidade sobre o lúpus. Mais um episódio que a gente finaliza aqui com muito sucesso. E lembre-se, você que está em casa, você não está sozinho.
tá? Procure tratamento, procure um médico, procure uma OBS, um hospital mais próximo da sua casa, se você sentir algum desses sintomas que a gente veio comentando aqui durante esse episódio. Certo. Então, gente, agradeço também, né, a presença de vocês, nossos convidados. Você de casa, vocês que estão aqui também, continuem nos acompanhando, né, para ter mais informações sobre o lúpus, né, e também histórias inspiradoras, como a da Ingrid e da Hilary. E convido vocês a fazer o nosso bordão, né? Vocês acompanham o nosso podcast, vocês conhecem. Então vamos lá. Este foi o Lúpus e Fala!